sem me delongar muito, o Marcos já fez as apresentações. Ficou aqui para mim fazer uma introdução sobre quais aspectos o Ministério da Saúde tem conseguido avançar mais ou encontrado mais dificuldade em relação ao combate às DCNTs. Logicamente, se a gente considerar a pandemia, e como eu falei no início, a gente muda tudo, muda a história natural das doenças, muda a forma da abordagem, a atenção, vigilância, prevenção, promoção, e então talvez as coisas que eu coloque aqui são questões mais do momento anterior, e que com certeza elas precisam ser revistas e serem modificadas, tendo em vista todo o quadro que a gente tem identificado. Vou tentar aqui passar. Ok, então, em relação às DCNTs, muda bastante preocupante. São as DCNTs antes eram consideradas 71% do total de mortes no mundo, que é em 41 milhões de pessoas. Anualmente morrem mais de 15 milhões de pessoas, 85% dos países de baixa e média renda. E as doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, câncer e diabetes são responsáveis por cerca de 80% do total de mortes prematuras por DCNT. O que a gente tem identificado, e aí a OMS vem liderando os países numa tentativa de alterar as agendas por que envolveria 4 doenças e 4 fatores de risco, numa agenda 5x5, que além dos tradicionais, da dieta, da alimentação inadequada, uso do tabaco, atividade física e uso nocivo do álcool, se agrega a poluição atmosférica como um 5º fator de risco. E em relação às doenças, além das doenças cardíacas, cardiovasculares, os cânceres, diabetes e as doenças respiratórias crônicas, se junta às condições de saúde mental. Então, basicamente, a apresentação ela vai se pautar na questão dos fatores de risco, as dificuldades e os avanços que o Ministério da Saúde tem tido nos últimos anos em relação a esses tópicos, e também tentando fazer uma reflexão em relação aos 2 novos pontos, tanto poluição do ar como também a saúde mental. Acho que é fato que nós tivemos avanços de 2010 agora na questão da redução da mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis. No entanto, essa principal motivo de diminuição nas taxas de mortalidade prematura se dá na redução das mortes por doenças cardiovasculares, muito motivado não só pelas ações de promoção, prevenção e que vêm sendo feitas, mas também as ações de assistência, novos medicamentos, novos tratamentos, uma nova sistemática que ajudou a reduzir com bastante força essa taxa de mortalidade. No entanto, o que a gente observa nos últimos anos é uma tendência de instabilidade nesses indicadores, com uma possível inflexão, ou seja, se nada for feito de forma efetiva, a tendência é que não só os indicadores permaneçam constantes, como também acabem aumentando. A diabetes é um problema de saúde pública no Brasil, ela vem aumentando com forma bastante proeminente nos últimos anos. No nosso sistema de verificação de vigilância, que é o Vigitel, cada vez mais a gente observa, num período de um pouco mais de 12 anos, um aumento de 40% na incidência, mostrando que, embora a gente tenha feito várias ações e medicamentos, tratamentos disponíveis, ainda é considerado um grave problema de saúde pública que precisa ser melhor entendido, compreendido, melhores indicadores têm que ser trabalhados e melhores ações para que a gente consiga ter uma reversão desse quadro. E também, paralelamente a isso, a hipertensão arterial. Cada vez mais a gente vê que medidas efetivas precisam ter tomadas para promover a mudança desse quadro de hipertensão arterial, e aí é muito mais motivado por uma série de fatores relacionados ao comportamento, como a questão da alimentação, consumo elevado de sal no Brasil, que ainda é um grande problema também, e além da questão dos hábitos alimentares, como eu falei, e a questão de atividade física
dentre outros. E é uma preocupação também, principalmente essa situação de confinamento e de quarentena, elas podem agravar muito esses fatores, essas doenças, esses agravos, e a gente pode ter realmente uma mudança muito grave e muito severa no nosso quadro de epidemiológico. Alguns avanços foram notados. Acho que todo mundo conhece a política de tabagismo no Brasil, uma das pioneiras e mais efetivas, nosso grande case de sucesso. A gente tem avançado muito em todos os pilares e a gente consegue ver uma redução efetiva na prevalência do tabagismo de 2010 até 2018, uma redução de mais de 34%. Muito motivado principalmente pelo alcance das metas relacionadas à redução do tabagismo. Nós temos sistemas de monitoramento, implementamos uma política forte de ambientes livres de fumo, cessação, advertência das embalagens, proibição de publicidade, impostos. No entanto, o que a gente vem verificado nos últimos anos é um aumento, principalmente nos jovens, e também de uso de cigarros eletrônicos, narguilés, que pode fazer com que essa política seja colocada em xeque. O consumo abusivo do álcool é um problema de saúde pública que é de difícil resolução no Brasil. O Brasil é famoso pela quantidade de álcool consumido, principalmente das bebidas consideradas light, como cervejas e outros, muito motivado para questões relacionadas à publicidade, ao não controle da sua venda, na sua comercialização, o que faz com que essa meta não seja alcançada e ela se mantenha estável durante todo esse período e a população brasileira mantendo os mesmos índices ao longo dos anos. Uma das principais iniciativas e grandes desafios que a gente tem em relação a isso é implementar uma agenda que nós consideramos bastante positiva, que é principalmente pautada na questão do controle do tabagismo, que veio como exemplo e foi adaptada e correlacionada em relação ao controle do álcool, que é justamente aplicar políticas de restrição à disponibilidade do álcool, a questão da direção sobre o efeito do álcool, que motiva uma série de acidentes e mortes por acidentes de trânsito, questão de triagem, intervenções breves e tratamento pela atenção primária para a gente efetivamente oferecer para a pessoa oportunidades para sair da situação do consumo do álcool, a questão de publicidade, promoção de bebidas alcoólicas, patrocínio das grandes empresas é sempre uma dificuldade, e agora, a gente pode até perceber, é um fenômeno, durante a quarentena, a maioria das lives dos cantores sertanejos, dos cantores que são bastante populares, foram muito patrocinados pela indústria do álcool, colocando lá artistas bebendo, sendo nitidamente um patrocínio efetivo dessas indústrias, durante um momento de quarentena, influenciando as pessoas para que fiquem em casa e bebam mais. Então, é um problema sério o que a gente identificou em relação a isso, tanto que surgiu até uma motivação da própria indústria, da próprio setor que regula a mídia, a evitar. Foi fato, a gente viu artistas bebendo e populações seguindo esses exemplos. Questão da atividade física, embora a gente ainda se movimenta no Brasil de forma insuficiente, nós temos um alto índice de sedentarismo no Brasil e, embora tenham avançado nos últimos anos, a gente ainda não consegue influenciar de forma efetiva e substancial na população brasileira, na mudança desses hábitos. Questão da alimentação. Embora nós tenhamos uma população que tenha melhorado o consumo recomendado de frutas e hortaliças em mais de 18% nos últimos anos, e também diminuído bastante o consumo de refrigerante e suco artificial, nós, infelizmente, ainda temos um alto índice de pessoas que fazem consumo de alimentos ultraprocessados e também consumo muito além do recomendado do sal. O que esse dado aqui é um dado que está saindo agora na nossa edição do Digital 2019, mostra que 18% dos indivíduos informaram que consumiram 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados no dia anterior da entrevista.
e isso aumenta principalmente nos mais jovens, por incrível que pareça, é, nos, é, é bem maior nos homens do que nas mulheres, e a questão da escolaridade, você vê que, não, né, que o mito de que as pessoas com menor grau de escolaridade, elas se alimentam de forma mais equivocada. Pode ser que elas não tenham acesso aos principais micronutrientes, mas elas, em relação à questão dos alimentos processados, isso também tem uma variação, ou seja, são estudos que precisam. Além do que o sal, nós temos um consumo médio de mais de 9 gramas por dia, de acordo com os dados da PNS, que é o dobro do recomendado. E isso faz que a gente tenha um excesso de peso crescente, tanto nos adultos, mas também nas crianças e nos adolescentes. A obesidade é um problema de saúde pública de difícil controle, uma vez que ela é estabelecida. Talvez medidas de prevenção possam ter um alcance muito mais efetivo do que simplesmente aquelas medidas baseadas na contenção e na redução, quando a obesidade está plenamente estabelecida, que aí são medidas mais complexas. Eu já sei que existem novos elementos para serem discutidos, a questão da população do lar, os transtornos mentais, as outras questões mental, elas foram inseridas durante a terceira reunião de alto nível para a prevenção e controle das DCNTs. Nós temos um histórico de avaliação da situação de poluição atmosférica no Brasil, com diversos órgãos atuando e agora cada vez mais entrando nessa área das doenças crônicas, mas a questão dos transtornos mentais, das condições de saúde mental, ainda é uma dificuldade, ainda é um problema, principalmente porque existe essa disparidade, que muitas vezes os transtornos mentais eles são vistos como doenças ligadas à questão da hospitalização, da internação, e embora a gente tenha um trabalho bastante efetivo junto com a coordenação mental do Ministério da Saúde no sentido de quebrar esse paradigma e inserir as práticas na atenção primária, a gente ainda observa muita dificuldade, e isso foi tema, inclusive, de uma discussão que nós tivemos junto ao Fórum e outros parceiros, para que a gente possa cada vez mais inserir a temática da saúde mental. E agora, principalmente, imagina, durante a pandemia, as pessoas em casa, com as geladeiras à disposição, num estado um estado de tensão muito grande com as notícias, com o número de mortes cada vez mais crescentes no mundo e agora no Brasil, isso pode realmente agravar os quadros psiquiátricos, os casos de transtornos, e que podem realmente trazer problemas, não só do ponto de vista do indivíduo, mas também do ponto de vista coletivo em relação às doenças crônicas não transmissíveis e outros fatores, violências, acidentes, entre outros. Então, só para a gente encaminhar para o encerramento dessa conferência, é importante a gente colocar os avanços que nós tivemos nos últimos anos na vigilância de doenças crônicas não transmissíveis. Eu acho que os inquéritos são um grande case de sucesso. Nós temos, por exemplo, o inquérito de vigilância de fatores de proteção, de risco e proteção para telefone, que é o Vigitel, cada vez mais efetivo. Estamos trabalhando na expansão para as unidades da federação, não somente o conjunto das capitais, mas ter dados de todo o Brasil por estado, para que a gente possa medir melhor esses fatores, incluindo também a questão do celular na composição da amostra, pesquisas web, e inclusive nós lançamos agora um primeiro ciclo da pesquisa do Vigitel voltado para a Covid, e também está avaliando alguns fatores e utilizando essa metodologia para ajustando, conhecendo cada vez mais e utilizando elas para tomada de decisão. Tanto que um dos grandes frutos dessa pesquisa foi justamente identificar que as pessoas, embora elas estejam se contenham consciência da situação de risco e tenham tomado medidas para a limpeza das mãos, etiqueta respiratória, até mesmo o uso de máscaras, o conjunto geral das medidas ainda não é efetivo em relação a toda a população, isso no começo da pandemia.
Agora nós vamos ficar numa segunda etapa, se realmente essas medidas elas estão mais efetivas, mas pelo que a gente observa, realmente é que cada vez mais a tendência é de não adoção das principais práticas recomendadas, principalmente a questão de não ficar em casa, justamente porque existe toda uma influência para que isso acabe não ocorrendo, e aí você aumente as exposições numa situação de começo de uma curva. A Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, a gente fez a coleta dos dados, é uma parceria do Ministério da Saúde e IBGE, e os primeiros dados vão ser divulgados em 5 volumes a partir de julho de 2020, se o cronograma não mudar, e não só os dados, como também os microdados, para que as informações para produzir novos conhecimentos e atualizar os nossos indicadores. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar também foi feita em 2019, no Brasil, capitais e grandes regiões, que abordou mais de 4.361 escolas, e esse inquérito é importante porque ele observa principalmente a questão da relação da saúde do adolescente. E essa amostra, embora ela não tenha, ela conseguiu obter vários fatores, várias dimensões. Conseguimos também obter as amostras antropométricas, de peso e altura. A gente não conseguiu inserir naquele momento a questão da medida de circunferência abdominal e nem da pressão arterial, mas a gente consegue ter várias informações, fazer várias inferências em relação a como está a saúde dos nossos adolescentes. Por fim, antes de concluir a apresentação, eu vou citar apenas, são várias ações que nós precisamos realizar e ao longo desse ano, tanto a Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis como a própria SVS trabalhou na construção, na revisão do plano, já pensando que a partir de 2022 a gente vai ter que prestar contas sobre todos os indicadores que foram avançados, aquilo que não conseguiu avançar, aquilo que precisa ser modificado, mas também delinear e alinhar junto aos indicadores globais. Eu cito 2 ações que são importantes, principalmente por conta do grupo participante do fórum. Primeiro, a gente precisa articular com a iniciativa privada, os governos, articular com a iniciativa privada, a sociedade civil, o terceiro setor, projetos de estruturação ou estruturas saudáveis e sustentáveis favoráveis para a prática de atividade física e lazer, alimentação saudável e consumo abusivo do álcool. É fundamental, isso foi dito com bastante força durante as conferências que nós participamos em Oman e em outros fóruns, em que foram abordadas a questão da saúde mental, que é fundamental as parcerias e as articulações, não, principalmente para se colocar a problemática e buscar meio termo, sem haver uma intromissão muito grande relacionada à questão do livre comércio, principalmente da questão da iniciativa privada, mas que eles entendam que esse livre comércio ele pode causar uma série de problemas e que, para isso, a gente considera que é fundamental o livre comércio responsável e que a gente possa estar articulando medidas mais efetivas nessas áreas. E, por fim, o estímulo ao desenvolvimento de ambientes saudáveis no trabalho, escola, comunidade, no serviço de saúde, por meio de ações de promoção, de incentivo à atividade física regular, alimentação saudável com a redução do consumo de alimentos ultraprocessados. Esse termo ultraprocessados ele tem que deixar de ser uma coisa, de um termo praticamente proibido de se falar em determinados fóruns, mas sim, são reais. Nós temos um guia alimentar que é pioneiro, bastante abrangente, testado e validado internacionalmente, então a gente precisa avançar e os nossos indicadores estão vendo isso, as pessoas estão comendo muito mal e isso tem levado a uma série de problemas e ampliação cada vez maior dos ambientes livres de trabalho. Então é isso, Mark, eu queria estar fazendo esses comentários, dizer que a gente tem muito trabalho ainda para fazer e
agradecer principalmente a parceria, a oportunidade que a gente teve como Secretaria de Vigilância e Saúde de discutir com diferentes parceiros, expor as nossas preocupações, expor os nossos entendimentos para que a gente realmente trabalhe na melhor perspectiva de promover um Brasil, uma vida, e agora a rever nossos planos, porque nós temos grande preocupação em relação a isso, e a coordenação o departamento está totalmente à disposição de todos para a gente continuar nessa conversa, tá bom?